Boa tarde a todos. Pessoal, se vocês não se importarem, eu vou fazer sentado aqui para eu seguir minha cola. Vai ser uma exposição rápida, são só 83 slides. Acho que no máximo umas 2 horas e 40 a gente mata isso aqui. Mais uma vez, eu estou muito feliz de ter bastante gente, ter enchido. O evento está sendo um sucesso. Até agora, só, com certeza vai continuar assim, mas só palestras muito bacanas, conteúdos muito bacanas, palestras ricas, muito bem explicadas. Eu estou aqui como espectador também, estou adorando o que eu estou vendo. Eu tenho certeza que está todo mundo gostando também. E antes de falar do meu dia, só queria falar uma coisa, principalmente para quem está se preparando, para quem já é instrutor e quem está se preparando para ser instrutor. Quem busca o conhecimento aqui já são pessoas diferenciadas, que demonstram esse interesse de buscar maior conhecimento, ter um preparo maior. Então nós somos formadores de opinião. Isso aqui serve para a gente se preparar, para a gente dar opiniões mais bem embasadas. E para os instrutores, ou quem vai ser instrutor, isso é muito mais importante, porque além de formar opinião, vocês formam caráter. Os seus alunos vão ser espelhos dos instrutores. O instrutor é como um segundo pai para a pessoa. O meu instrutor que me ensinou a voar, eu tenho consideração por ele, a mesma que eu tenho pelo meu pai que me ensinou a andar. Então, os valores que ele me passou do voo são os valores que eu tenho até hoje. Companheirismo, eu tenho um envolvimento muito grande com competições até hoje. Por causa dele, desde o começo, para eu poder voar, né, para o meu instrutor me liberar das rampas, eu tinha que ir atrás dele nas competições. Então, já tive esse envolvimento desde sempre apaixonei em competições desde o começo. Inclusive valores de buscar sempre fazer o certo, seguir as normas, voar com segurança, respeitar os meus colegas do voo, enxergar isso como uma família, né, e sempre fazer o melhor para o outro também no voo livre, ajudar sempre que possível. E é isso, talvez isso tenha sido o principal para trilhar esse caminho que a gente vem trilhando e me colocou onde eu estou hoje, para eu poder dar a minha contribuição para a comunidade e nesse crescimento. Então a gente vai falar aqui hoje sobre a regulamentação aeronáutica. O assunto é extenso, mas a gente vai resumir aqui o que mais interessa para a gente no nosso dia a dia do voo. Eu até tem um outro material que é mais aprofundado um pouco, também foca nos processos de criação de espaço aéreo, né, de concessão, as análises do processo de concessão do espaço aéreo. Eu já faço aí o Jabá. Esse é um curso que está no Hotmart, eu tenho ele lá. Mas aqui a gente vai passar, vai explicar. No final, dependendo do desenvolvimento da hora, vou sentar ali e vou dar uma olhada com vocês, uma passeada nos sites onde você pesquisa as informações de espaço aéreo, tá? Para vocês verem mais ou menos que não é tão complicado assim. Então, Raquel, pode passar o primeiro? Uma pequena apresentação. Ninguém fez a apresentação, mas eu vou fazer. Eu sou mineiro do sul de Minas, de Cruzília, a capital, a terra do cavalo, manga larga, marchador. Sou bacharel em Direito, sou advogado, desde 2009. Também sou instrutor de voo em avião, tenho as habilitações aí, Mono, Multi, FR, também tenho o piloto de linha aérea teórico. Estou no voo livre desde 2011, meu instrutor foi o Maurão, no sul de Minas. No voo livre eu já fui auditor do STJD, já fui delegado FAI. Desde 2016 eu atuo como juiz geral em campeonatos de Race to Go. E de 2007 em diante participei em 90% dos campeonatos brasileiros de parapente, alguns brasileiros de asa delta, vários regionais, alguns PwC, Pan-Americano. Também presto assessoria profissionalmente, né, na regulamentação aeronáutica,
para pilotos, clubes, federações, outras confederações, principalmente aí, antes de eu vir para a diretoria da CBVL, prestava assessoria para a CBVL, para a Confederação Brasileira de Balonismo, de paraquedismo, de paramotores, voo à vela, entre outras, principalmente da regulamentação aeronáutica voltada para o aerodesporto no todo, mas principalmente aqui para questões de espaço aéreo. E atualmente estou presidente da Confederação Brasileira de Voo Livre. Para iniciar nossa conversa aqui rapidamente, a gente vai falar quais são as autoridades aeronáuticas que a gente tem no Brasil. São basicamente duas: a ANAC e o DSEA, né? A ANAC cuida da parte civil, a competência dela é principalmente infraestrutura aeroportuária, formação, regulamentação e certificação e habilitação de todo o pessoal profissionais da aviação, piloto, comissário, mecânico, em um minuto a gente fala sobre o aerodesporto. Também a competência da ANAC fiscalizar os serviços, né, que são prestados pelas companhias aéreas. Até ontem era competência dela também autorizar a construção de aeroportos, autorizar, fazer concessão de serviços aéreos, como transporte aéreo, reboque, todo tipo de serviço aéreo, né? E agora, com a lei que foi sancionada ontem, que faz parte do projeto Voo Simples, duas coisas mais importantes para a gente vai falar mais um pouco para frente, que mudaram, foi, agora a ANAC está prevista a competência dela, que não existia antes, tá? Não existia na lei que formou a ANAC nenhuma menção sobre aerodesporto, tá? Então havia um entendimento que a ANAC não era nem competente para tratar de aerodesporto. Agora foi incluído um inciso no artigo 8º da lei que regula a ANAC, que ela tem a responsabilidade, que é a competência dela, não privativa e delegável, de regulamentar e conceder habilitação para praticantes do aerodesporto. O que isso significa? Que a ANAC agora, igual ela dá habilitação para o piloto privado de avião, piloto de helicóptero, piloto de planador, piloto de balão, agora ela também vai dar para outras categorias do aerodesporto. Parapente, asa delta, paramotor, paraquedismo. Basicamente, então, a competência da ANAC é cuidar da aviação civil e da infraestrutura aeroportuária. E o DSEA, que é uma subdivisão, é uma unidade dentro da Força Aérea Brasileira, é competente pelo espaço aéreo. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ele é competente em espaço aéreo. Então, sempre que a gente vai falar em uso de espaço aéreo, não tem nada a ver com a ANAC. A ANAC vai cuidar lá da habilitação, vai cuidar do aeroporto, vai cuidar da aeronave civil. O uso do espaço aéreo é a Força Aérea, tá? Através do DSEA e seus órgãos regionais. Então, o DSEA é o órgão central. Ele presta o serviço através das suas regionais. Que aí a gente tem os SINDACTAs, e o CRCE, que é o antigo SRPV. Cada SINDACTA é onde é feita, de fato, o controle do espaço aéreo, a análise do espaço aéreo, a atualização das cartas aeronáuticas, o serviço de informação aeronáutica, o serviço de meteorologia aeronáutica. Tudo isso é feito regionalizado, tá? E a gente tem basicamente 5 órgãos. Cada órgão desse é responsável por uma região, que está no próximo slide. Então a gente tem ali o SINDACTA 1, cuida da região que é chamada de região da FIB Brasília, é a região central. O SINDACTA 2 é o de Curitiba, ele pega desde lá do Rio Grande do Sul, uma parte do Mato Grosso, e também vai até o estado do Rio de Janeiro. Ele faz uma borda ali. Apesar de que ali vocês estão vendo ter um vermelho, uma figura meio duvidosa,
é a área do CR-CEA, que é um antigo SRPV. Ali, por que tem diferente ele ter um órgão só para aquela área? Porque é a área mais complicada, é o maior tráfego aéreo da América Latina. Então pega ali São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, até o Rio de Janeiro. Os corredores ali no Vale do Paraíba. E aí a gente vai ver que tem muita rampa dentro dessa área, que é a área mais crítica do Brasil. Depois tem o SIDACTA 3, que é basicamente parte do Nordeste, e o SIDACTA 4, região amazônica, e um pedacinho ali do Nordeste também. Além desse, tem os órgãos locais, os DTCEAs, que é onde fica fisicamente o controle do espaço aéreo. Porque não é só quem está olhando, controlando o espaço aéreo, não é a torre de controle. A gente vai ver ali, a torre de controle, ela tem a competência dentro do aeródromo, dentro do aeroporto. O controle do espaço aéreo mesmo é feito pelo DTCEA, então tem uma estrutura física com os computadores, e o controlador de voo fica lá olhando os aviões em rota. Então tem um DTCEA aqui, o segundo, o DTCEA Yankee Sierra, é o que fica dentro da academia da Força Aérea lá em Pirassununga. Ele não tem nada a ver com a academia, ele usa o mesmo espaço. Mas o DTCEA Yankee Sierra é responsável pelo controle de toda aquela parte ali, entre Ribeirão Preto e São Paulo. Quem voa em Andradas, é para eles que a gente reporta, eles que fazem as análises de pedido de concessão do espaço aéreo ali naquele pedaço. Tá? E o CGNA é o órgão que faz o link entre todos esses outros órgãos, todos os SINDACTAs e o CR-CEA. Ele centraliza o trabalho deles, ou faz o link de um para o outro, tá? Para harmonizar o trabalho de todo mundo. Tá? O CGNA fica lá no Rio de Janeiro, no aeroporto de Santos Dumont. Pode passar. Então, basicamente, as autoridades aeronáuticas e o que elas fazem. Tá? O que é importante a gente entender aqui agora? Vamos falar do espaço aéreo. O espaço aéreo ele tem algumas divisões para a gente saber onde a gente pode e o que a gente não pode fazer. O que é terminal, o que é tanta gente fala de espaço aéreo classe G, ou classe Golf. Então a gente tem a legislação divide o espaço aéreo inferior e superior. A gente só voa no inferior, que é do nível 245, que é 24.500 pés. 24.500 pés dividido por 3 vai dar mais de 7.000 metros. É o limite do espaço aéreo inferior. Então a gente voa dentro do espaço aéreo inferior. E uma outra subdivisão, uma outra designação de todos esses espaços aéreos, o superior e o inferior, é o espaço aéreo controlado, o não controlado e o condicionado. E a gente vai ver que hoje a legislação só deixa a gente voar no espaço aéreo condicionado. A gente vai ver o que é ele. Tá? Vamos começar falando do espaço aéreo controlado. Primeira classe de espaço aéreo controlado. Pode passar. A gente tem aqui as zonas de tráfego de aeródromo. Primeira coisa, espaço aéreo controlado é o que literalmente é controlado. Tem algum órgão fazendo o controle daquele espaço aéreo. Tá? O controle no sentido de toda aeronave que passa ali, o controle está vendo ela no radar, está acompanhando ela, tá? Ele sabe onde ela está, e em alguns casos ela faz a vetoração desses aviões. Você tem que voar nesse sentido, agora vira para tal lado, assume para tal, vai para tal altitude. Tá? O primeiro tipo de espaço aéreo controlado é a zona de tráfego de aeródromo, tá? Que é feita ela é em torno do aeródromo, ela não é necessariamente um cilindro, como a gente vê ali. Aquela zona é a zona de tráfego aéreo, é a ATZ lá do Campo de Marte, em São Paulo. O aeroporto fica do lado da rodoviária do Tietê. Então ali tem uma torre que faz o controle daquele aeródromo, tá? Do espaço aéreo no entorno do aeródromo, para proteger o tráfego ali no entorno próximo do aeródromo.
aeródromo que tem uma torre, tem uma área uma zona de tráfego de aeródromo, é chamado de aeródromo controlado, ou aeroporto controlado. Os grandes, o fácil da gente saber, eu não vou falar aqui das designações, depois na hora que a gente for fazer pesquisa, cada aeródromo ou aeroporto tem uma designação de letras. Por exemplo, Brasília é SBBS, Sierra Bravo, Bravo Sierra. Cada letra dessa significa uma coisa. A primeira é qual é o país. Então, no Brasil, todos os aeródromos começam com a letra S, nas 4 letras. A segunda letra, B, significa que é um aeródromo controlado. Isso é fácil. O Guarulhos, Sierra Bravo, Golf Romeo, GR, BGR. Congonhas, SBSP. Tá? Já o aeroporto da minha cidade, por exemplo, Pouso Alegre, SNZA. Então, N ele já não é controlado, é uma outra designação. Tá? Maior que a zona de tráfego de aeródromo, a zona de controle. A zona de controle é um espaço aéreo controlado em torno de um ou mais aeródromos. Geralmente é para proteger procedimentos de voo por instrumento, ou de aproximação ou de saída. Aquele exemplo ali ficou bem pequenininho, mas é do aeroporto de Guarulhos. Ela é bem maior que a zona de tráfego do aeródromo do Campo de Marte, porque ali ele vai proteger a aproximação e saída dos voos por instrumento. E o voo por instrumento é aquele voo que o piloto e o copiloto não olham para fora da aeronave. Eles estão concentrados na cabine. E existe um procedimento, o padrão das companhias aéreas é que abaixo de 10 mil pés, tá? Tanto na decolagem quanto no pouso, 10 mil pés vai dar 3 mil metros. Abaixo dessa altura, o piloto não olha para fora. É cabine selada, não conversa, é só contato com o controle, não conversa entre os dois, só os cheques, tá? E concentração nos instrumentos, na instrumentação. Você só olha para fora se o controle te der a instrução para olhar para fora, o tráfego visual, tá? Que é o momento crítico. Grande parte dos acidentes na aviação acontece na fase de aproximação, não é na decolagem, não é no pouso, na fase de aproximação, que é baixa altura, quando o piloto está preparando a aeronave para pouso. Então, o vídeo que o Campanella mostrou do pessoal no parapente lá no Rio de Janeiro, está na fase mais crítica do voo, que é a aproximação. Ali é onde o piloto está mais concentrado, onde tem a carga maior de trabalho para o piloto. Tá? Então, uma parte dos acidentes. E aí, é criada essa zona de controle para proteção, nenhuma outra aeronave passa por ali, não pode passar. Aqui, quando a gente foi pedir o espaço aéreo para o campeonato, a CTR de Brasília começa a mais ou menos 20 quilômetros da rampa, tá? No sentido Brasília. Depois no site eu vou mostrar para vocês como é que a gente acha isso, vai ver o desenho dela lá. Tá? Geralmente, isso aqui são prints do próprio site da Força Aérea, onde a gente vê esses desenhos, então geralmente vem em vídeo. E tanto para zona de tráfego do aeródromo quanto zona de controle, geralmente quem faz o controle, quem controla essa área é a torre lá dentro do aeródromo. Tá? E agora a gente tem a área de controle terminal, a famosa TMA. Tem TMA em São Paulo, tem TMA em Uberlândia, Belo Horizonte. O que é TMA? A TMA é onde tem a convergência de aerovias, tá? E ela abrange vários aeródromos, várias CTRs. Isso para melhorar o fluxo do tráfego aéreo para esses aeródromos que estão lá dentro. Tá? Então, aqui em Brasília, por exemplo, a TMA, dentro da TMA são onde tem o que a gente chama os famosos corredores visuais, as réias e tudo mais, para controlar esse fluxo de aeronave que está chegando de cada lado. Então, nesse desenho, você vê, tem várias aerovias, vários corredores chegando na terminal e várias CTRs lá dentro, são vários aeródromos.
Então isso controla o fluxo de tráfego para não chegar cada um de um canto, né, e ficar bagunçado ali dentro. Por isso que é difícil a gente conseguir voar, ou que é perigoso a gente voar lá dentro, ou difícil conseguir concessão do espaço aéreo para voar lá dentro, porque são áreas de alto tráfego, principalmente na região aqui de Brasília, que é um dos maiores tráfegos aéreos do Brasil, e na região lá entre São Paulo e Rio de Janeiro. Passa mais um aí, Raquel? Que é a imagem da Terminal São Paulo. Então a gente vê ali, esses maiores, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas da metade para baixo faz assim, é a TMA São Paulo, a Terminal São Paulo. Então aqui é o sul de Minas. Vou tentar chegar ali para vocês verem uma coisa. Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, quem conhece a região. Mogi das Cruzes, a Rampa do Urubu. O aeroporto de Guarulhos está aqui, ó. Olha a distância. O tráfego chega por aqui, mais ou menos em cima da Dutra, e a rampa é aqui. Campos do Jordão está aqui, o Pico Agudo está aqui, e esse é o corredor mais movimentado do Brasil. E a galera, Santa Rita está aqui em cima, Santa Rita Sapucaí, que agora é a rampa de Bela Vista. A gente fazia esse voo, vinha de lá, passava no gap e pousava aqui embaixo, Taubaté. Tá? E tinha gente que falava assim, eu vou fazer o voo da praia. Atravessava o corredor mais movimentado do Brasil e vinha até aqui embaixo, Ubatuba. Tem gente que chegou Ubatuba, Paraty, a galera que sai daqui de São Lourenço. Tá? Aqui dentro, Bragança. Aí são áreas de proteção de aeródromo. Ó. Tem Bragança, está aqui. Aqui é de Atibaia. A rampa de Atibaia está aqui. Pirapora do Bom Jesus está por aqui, e lá já é a CTR de Pirassununga. Então, a rampa da Espanhola está um pouco para cima, Andradas está aqui. Andradas está fora da TMA, tá vendo? Sempre que a gente fazia campeonato até 2018, mais ou menos, a gente conseguia vir até aqui embaixo. Amparo, teve uma vez que a gente já veio até Jaguariúna, que já é mais aqui embaixo. A TMA aumentou, então a gente não pode voar aqui mais. Pirassununga também é grande. Pirassununga é enorme. Lá é mais a aviação militar, né? Eles têm atividade na área inteira deles. Mas aqui a gente decola de Andradas, e a gente vai para oeste também, entra na área deles, tem que ter a concessão. E também aqui, decolando de Santa Rita, a gente descia Fernão Dias até Atibaia. Agora chega aqui, não sei se vocês vão conhecer a região, mas passou Camanducá, na verdade é Cambuí. Depois a gente vai ver, tem um espaço ar-condicionado aqui para voo livre, e a TMA já começa aqui, e já está dentro da Terminal São Paulo. Isso é um pedaço da representação gráfica. E no próximo slide também tem um desenho de como seria várias TMAs interligadas. É assim que é hoje a Terminal São Paulo. Então você sai da área de São Paulo, tem lá a torre, a zona de tráfego do aeródromo, você decola, sai da CTR, está dentro da TMA, pega uma aerovia, geralmente embaixo da aerovia é um espaço aéreo não controlado, tá? Ou embaixo dos corredores é um espaço aéreo não controlado. Geralmente a TMA também não começa do chão, então embaixo dela é um espaço aéreo não controlado. E vai até a próxima TMA, chegou lá no Rio, entra na Terminal do Rio, e aí já é outro espaço aéreo controlado, e pousa lá no Santos Dumont. Isso é o espaço aéreo controlado. O espaço aéreo não controlado, então, é o espaço aéreo que não tem controle. Não é prestado esse serviço de controle. O espaço aéreo não controlado é prestado um serviço só de informação de voo para a aeronave que leva o rádio, obviamente. Informação de voo, que é esse serviço que eu estou falando aí que faz, eu não, né? A lei fala que faz, eu a fiz, é só informações básicas. Por exemplo, no aeródromo de Ubatuba, no litoral paulista, tem lá um serviço de rádio.
ele não faz o controle da área, mas você chama na rádio, ele sintoniza na frequência, ele fala, rádio Ubatuba, aeronave tal, chegando por tal lado, ele vai falar para você, ó, tem avião no circuito de tráfego ou não tem? Decolou alguém daqui agora, está pousando outra pessoa aqui, tem gente na pista, ou tem gente passando a tal altitude, e vai te dar essa informação em ponto final. Tá? Essa área, eu coloquei umas informações aqui, que quando tem a rádio, num raio de 27 milhas é onde essa rádio vai prestar essa informação. Se tem a rádio é porque o aeródromo é mais movimentado. Então essas 27 milhas viram uma área de segurança. E a gente não deve aproximar de lá. Tá? Mas a área que tem esse serviço de informação não é um espaço aéreo, é um espaço aéreo não controlado. Hoje, a legislação brasileira não permite o aerodesporto no espaço aéreo não controlado. E, por fim, a última categoria, que é o espaço aéreo condicionado. O condicionado é porque aquele espaço aéreo tem uma condição de uso. Tá? O espaço aéreo condicionado, primeiro, ele pode estar classificado quanto a duração, que ele pode ser permanente ou temporário, e ele é classificado quanto a natureza. Ele pode ser proibido, restrito ou perigoso. O espaço aéreo condicionado proibido é onde o voo de aeronave é proibido, como, por exemplo, refinaria, fábrica de explosivo, penitenciária, usina hidrelétrica, área de segurança nacional, como a esplanada dos ministérios, campo de lançamento de foguete, esse tipo de coisa. São espaços aéreos proibidos. Espaços aéreos condicionados proibidos. Espaços aéreos condicionados restritos são os espaços aéreos que você tem que atender determinada condição para uso do espaço aéreo. Como, por exemplo, o espaço aéreo condicionado restrito do pico do avião. A restrição de uso daquela área é para parapente asa delta. Outra aeronave não pode passar lá? Pode, mas tem que ter autorização do controle de área. Tá? Porque ali o espaço aéreo para uso restrito para o aerodesporto na categoria voo livre, na modalidade voo livre. Tem outros também, coloquei como exemplo aqui, a área de proteção ambiental, de treinamento de aeronave, lançamento de paraquedista, voo de balão, lá na região da rampa de São Sebastião de Bela Vista, a gente tem o espaço aéreo condicionado restrito da Elibras, que é a área de treinamento, a área de ensaios das aeronaves que eles fabricam lá. Tá? Então, tem vários. E o espaço aéreo condicionado perigoso é onde atividades perigosas podem acontecer ali dentro, né, ou perigoso para o voo de outras aeronaves. A intenção de você classificar ele como perigoso é que você não quer proibir o uso daquela área, nem você quer restringir só para um tipo de atividade. Você só quer avisar, ali tem uma atividade perigosa, como, por exemplo, o aerodesporto. A maioria dos espaços aéreos condicionados hoje, que é onde a gente pode voar, estão sendo classificados como perigoso para não restringir o uso daquele espaço aéreo só para o aerodesporto. Qual que é a intenção da autoridade aeronáutica aqui, nesse caso o DSEA? É uma filosofia, um preceito do uso flexível do espaço aéreo. Eu não posso restringir esse espaço aéreo aqui só para uma pessoa usar, só para uma atividade acontecer. Então eu faço de forma que eu publico que tem uma atividade aqui dentro e todo mundo que passar por ali sabe que tem. Para o campeonato aqui foi exatamente isso que aconteceu. E aqui também nós estamos dentro de uma área do espaço aéreo condicionado perigoso de planadores aqui em Formosa. Entendeu? Vou mostrar depois. Isso quer dizer que outras aeronaves podem usar esse espaço aéreo. A aeronave que eu digo é a aeronave da aviação geral, não outras aeronaves de aerodesporto. Tá? Que para o aerodesporto também precisa de autorização específica. Só vai saber que aqui dentro é uma área clássica de voo de planadores, dentro daqueles limites. Certo? Qual a diferença dessa área restrita controlada para o espaço público que existe em outros países?
Ó, o espaço Golf, Fabinho, é o espaço aéreo não controlado. E ali não tem condição nenhuma de voo. As condições de voo são as condições básicas de voo da aeronave. Em alguns deles, nem rádio a aeronave não precisa levar. Tá? Mas tem que ser aeronaves homologadas, com piloto habilitado e assim por diante. Tá? Da aviação geral, da aviação experimental, esse tipo de coisa. O espaço aéreo condicionado é quando você tem condições de uso dele. Você quer especificar para que está sendo usado aquele espaço aéreo. Tá? E aí, hoje, para a gente voar, para a gente praticar o aerodesporto, a legislação determina que é só dos espaços aéreos condicionados para aerodesporto. Então a gente só voa legalmente dentro dessa gaiola. Existe alguma cultura possível de alguma mudança para valer essas regras? Sim, existe um trabalho já antigo, político, demorado, difícil, para alteração da legislação nesse sentido. E eu acho que uma parte desse trabalho agora ficou um pouco mais difícil, porque a parte foi para a alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica. Já foi editado, foi votado por todas as CCJ, já está na mesa do presidente do Senado para votação o novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Mas o programa Voo Simples já alterou drasticamente o Código Brasileiro de Aeronáutica e cortou um atalho para as coisas mais importantes que eles queriam mudar. Então, isso dificilmente vai ser votado. Mas o Código Brasileiro de Aeronáutica fala que o aerodesporto só pode ser praticado, fala não, né? Porque a lei não fala, a lei determina. Determina que o aerodesporto só pode ser praticado em espaços aéreos, conforme designado pela autoridade aeronáutica. Aí existe uma outra norma dentro da Força Aérea, que agora não vou lembrar qual ICA que que determina que o aerodesporto só pode ser realizado dentro de espaços aéreos condicionados. Hoje a frente que a gente atua é para alterar essa norma da Força Aérea, tá? Para tirar isso. Existe alguma vontade deles para isso? O problema é a alteração de comandantes. De 2 anos, de 4 anos, altera a chefia e aí muda o entendimento. Você tem em Formosa a área do Exército Brasileiro, onde se fabricam os foguetes, testes de lançamento de foguetes. Depois a gente vai abrir, eu tenho quase certeza que ela está delimitada. Tem o espaço aéreo condicionado, protegido em volta da fábrica. Raquel, pode passar. Então a gente viu ali da natureza. Então, espaço aéreo condicionado temporário ou permanente. Falando condições gerais dos dois tipos. Eles só podem ser, o espaço aéreo condicionado, seja temporário ou permanente, ou perigoso, ou restrito, ou proibido, ele só pode ser solicitado por uma pessoa jurídica. Tá? Quem solicita e quem consegue esse espaço aéreo é o chamado concessionário, que é uma concessão pública. O Estado brasileiro está falando para você, para essa empresa, você é o responsável por esse espaço aéreo agora. Tá? Essa pessoa jurídica tem que gerenciar esse espaço aéreo e ele só pode ser usado pelo fim criado. Então, se a gente cria, por exemplo, o espaço aéreo condicionado, perigoso, temporário, para o Campeonato Goiano de Parapente, ele só pode ser usado para o Campeonato Goiano de Parapente. Eu quero voar de paramotor aí dentro. Não pode. A única autorização que foi dada foi para o Campeonato Goiano de Parapente. Entenderam? Mineirinho, cai fora. A finalidade básica do espaço aéreo condicionado é o alerta e informações daquele espaço aéreo, de como ele está sendo utilizado. Isso a gente vai ver depois nas regras gerais, nas regras de voo, que é a responsabilidade de todo aeronavegante, ou todo mundo envolvido na aviação civil ou militar, é responsável
por conhecer todos os espaços aéreos condicionados que existem, ou pelo menos na área que vai sobrevoar. Então, se eu vou para um lugar novo, eu sou obrigado, é minha responsabilidade pesquisar quais são os espaços aéreos condicionados naquela região, para eu saber se eu estou voando no lugar que eu posso ou não posso, tá? E atendendo o uso flexível do espaço aéreo. Aqui esse espaço aéreo, ele tanto do campeonato, ele está sobrepondo também o do planador, como é que ficou isso? Sobrepondo do planador. Não tem problema. No processo a gente vai ver aqui que a gente pede, como você é o concessionário do espaço aéreo, você pode me dar autorização para usar junto com você. Tá? Não é que você me dá autorização, é que você concorda que a autoridade aeronáutica me permita usar o seu espaço aéreo. Tá? Você pode falar, não, para mim não encaixa essa atividade. Tá? Por exemplo, a gente tem o Campeonato Goiano de Parapente. Aí chega o pessoal do aeromodelismo e fala, olha, eu quero que você me dá a anuência para eu fazer um campeonato de aeromodelismo na área atrás da rampa. Não cabe, não é compatível. Eu não dou anuência. A autoridade aeronáutica, por consequência, não concede o espaço aéreo deles, para eles. Pode passar. Falando especificamente agora do espaço aéreo condicionado permanente. Tá? Ele é publicado na IP Brasil, e aí a gente vai ver aqui as publicações. Tá? O que tem, basicamente, na publicação? Quais são os limites laterais, geralmente em coordenadas? Qual o limite vertical, se vai do chão até tantos metros ou tantos pés, geralmente é em pés. Para qual fim que eu estou criando essa área? Para voo de parapente, voo de paramotor, para proteção da área, de uma penitenciária, por exemplo. Qual que é a classificação dele, se é proibido, perigoso ou restrito? Qual o período e o modo de ativação? O período, a gente vai ver na regra de voo, que o aerodispor só pode acontecer no período diurno, então, do nascer ao pôr do sol. Mas no campeonato, a gente não voa de manhã e não voa no final da tarde. Então, a gente bota aqui o período de ativação desse espaço aéreo é de determinado horário até tal horário. Fora desse horário, eu não preciso do espaço aéreo. Então, eu coloco lá o período que ele vai ficar ativo, de 10 horas da manhã até 5 horas da tarde. Fora disso, o espaço aéreo não está ativo, não está válido. E qual que é o modo de ativação? Se ele vai ativar automaticamente, se eu tenho que ligar no controle para ele ser ativado. No caso de espaço aéreo permanente, pode ser que eu tenha que pedir para a autoridade aeronáutica publicar que ele está ativado, uma publicação extra, que é uma burocracia a mais, né? Esses são os requisitos que estão na norma, né, na RICA 100-38. Também deve conter o nome da organização ou entidade que tenha concessão para utilização da área. Esse requisito você não acha em lugar nenhum. E até hoje a gente não conseguiu entender por que a autoridade aeronáutica não publica isso, porque o DSEA não publica isso. Você não consegue saber quem é o concessionário, a não ser que você conheça a área. A daqui, a gente sabe que tem o espaço aéreo dos planadores, porque a gente conhece o pessoal daqui. Tá? Mas tem vários outros espaços aéreos condicionados na região nossa do Sudeste que a gente não sabe de quem que é o concessionário. E a gente liga no SINDACTA de quem que é a gente não tem esse registro aqui. A liga do CGNA, é em outra secretaria. Pô, então não atende esse requisito. Então, às vezes, a gente, no processo de criação do espaço aéreo, a gente cai nessa barreira de descobrir quem que é o concessionário daquela área. E depois, outras observações que se julga importante para o aeronavegante ou para a segurança nacional, para ver quem que vai, para a pessoa na hora que for pesquisar aquele espaço aéreo. Então, vamos lá, Raquel. Esse é um exemplo da área daqui, de planadores. São 2 espaços aéreos. Então, eu tenho lá, que é uma área perigosa, Sierra Bravo Delta. O que significa Sierra Bravo Delta? Sierra Bravo que é uma área no Brasil. SB é a designação para o Brasil. Delta
é o dangerous, o perigoso. 624 é o número da área. O primeiro número é a região, não importa muito. E os outros dois dígitos é qual que é o número dele na ordem de que eles têm lá do cadastro, tá? Mas isso não interessa. O que interessa pra gente que é uma área perigosa, o número dela tem o nome que eles deram de área nova 1, super original. Os limites laterais em coordenadas. Então você pega essas coordenadas, você plota, você vai achar a área. O limite vertical é do solo, ground, até o nível de vulgo 090. Isso é 9.000 pés. Mais ou menos 3.000 metros. Pouco menos. Qual que é a finalidade? Voo de planadores. Qual que é o modo de ativação dele? Permanente, mas ativado por NOTAM. Agora eu não lembro se está aqui para frente. O espaço aéreo condicionado permanente, na verdade, não é permanente. Só o perigoso, o proibido, ele é permanente. Aquela área vai ficar ativa como proibida para sempre, até que alguém vá lá e desative. O perigoso e o restrito tem duração de 3 anos. Então, apesar de chamar permanente, ele não é permanente. Dura 3 anos. Depois dos 3 anos, você tem que pedir para renovar. Então, essas são as duas áreas. O próximo é o desenho da área. As duas áreas estão desenhadas aqui. Isso é como a gente acha ela. Isso aqui depois eu vou mostrar para vocês. A gente baixa no Google Earth, aparece dessa maneira. Tem lá o nome dela e os limites verticais. E os limites laterais a gente já vê pelo desenho. Então a cidade está ali embaixo. A rampa está marcada ali. Bem nesse ponto aqui. A rampa do sargento aqui, né? O aeroporto está aqui, assim, mais ou menos, mas toda essa área é destinada para o planador. Então, quando a gente vai pedir um espaço aéreo aqui, a gente tem que pedir para esse concessionário aqui se ele deixa a gente usar essa área. Se ele falar não, tem o que a gente fazer. Hoje, por enquanto, não existe um instrumento da gente passar por cima dessa não anuência. Isso já aconteceu em outras regiões. Tem uma sobreposição de áreas, eu não sei te falar. Na verdade, assim, porque quanto mais para cá, mais próximo você vai chegando de Brasília e dos procedimentos que descem aqui. Baixar, né? Essa parte o teto é mais baixo, que é o 9.000 pés. Aqui já é 12. Então, por isso que tem essas duas. Processo de criação do espaço aéreo condicionado permanente. Tem duas fases. A primeira fase, quando é um espaço aéreo condicionado permanente para o aerodesporto, ele tem que começar pela ANAC. Por quê? Ninguém sabe explicar, mas está na norma. A ANAC tem que fazer uma pré-análise se esse espaço aéreo vai ter algum impacto para a infraestrutura aeroportuária. Para a gente, em todos os nossos pedidos, nunca tivemos um parecer negativo da ANAC. Porque a gente não usa infraestrutura aeroportuária, a gente não decola de aeroporto, a não ser os voos rebocados, que é diferente. Que usam lá um aeródromo, uma pista, alguma coisa desse tipo. Mas a gente, numa regra geral, a gente não usa infraestrutura aeroportuária, não decola e pousa de aeroporto. A gente não usa nada dessa infraestrutura. Mas tem que passar pelo sistema SEI, o Sistema de Informações, é o Sistema de Protocolo da ANAC, elas fazem uma pré-análise, geralmente em 3 dias já respondem com parecer positivo. Depois dessa pré-análise, e aí tem cada um monta o seu próprio procedimento, esse pedido tem que ir para o DCE analisar, e aí vai para um dos SINDACTAs ou para o CRCE. Depois que ele é aprovado, primeiro ele é publicado, vai ser publicado na IP, a gente vai ver, a IP Brasil, onde está todas as publicações de coisas permanentes, mas primeiro ele é publicado pelo NOTAM, e a gente vai ver que o NOTAM, a gente fala incorretamente que o espaço aéreo condicionado permanente, o espaço condicionado temporário, a gente chama de NOTAM, mas NOTAM é o nome da publicação, né? Igual a IP é o nome da publicação, jornal é o nome da publicação, revista é o nome da publicação, NOTAM é o nome de uma publicação. E agora a gente fala do espaço aéreo condicionado temporário. É basicamente a mesma coisa que o permanente, só que ele não tem identificação. Não sai o nome lá
Serra Brava alguma coisa, número e nome. Não sai nada. Tá? A gente vai ver como é a publicação do NOTAM. Sai só a descrição do limite lateral e vertical, inferior e superior, para qual finalidade, sai a classificação dele, tá? Não sai no nome, mas sai a classificação, se ele é perigoso, se ele é proibido, se ele é restrito, e qual que é o período e o modo de ativação. E o detalhe, que aí é o temporário, que eles chamam de temporário, é o que tem o espaço aéreo, a mudança no espaço aéreo, no espaço aéreo que vai ter, ela tem que ter menos de 90 dias. Então, quando a gente vai pedir para uma rampa, por exemplo, numa área de TMA, é muito difícil conseguir um permanente. Mas a gente pede o temporário, que a gente pode ficar renovando esse temporário, que na prática ele vira um permanente. Só que na cabeça da autoridade aeronáutica, só de mudar o nome do temporário para o permanente, já para ele já é diferente. Até nem na prática também, porque o temporário é mais fácil de ser cancelado se acontecer alguma coisa. Mas aí você pede, se é menos de 90 dias, então eu peço para 89 dias. E ele fica ativo esses 89 dias. Então, o exemplo que a gente tem aqui é o espaço aéreo condicionado temporário do campeonato. Para 89 dias. Não, aí só durante os dias do campeonato. Passa aí, Raquel. Fazendo um favor. Assim que ele é publicado. NOTAM, que significa aviso ao aeronavegante. Então, NOTAM é o nome da publicação. E sai a descrição. Aonde que ele foi publicado? No aeroporto de Formosa. Ele foi publicado em outros também. Então, está lá. Essa é designada. Apesar dele não ter o nome, ele sai com um código. Esse é o código dele. Tá? Isso aqui significa que antes foi publicado um outro, eles tiveram que arrumar e publicar esse novo. Tá? Então, o R é geralmente que ele é retificador. Que dia ele foi publicado? Dia e horário. Então, está aqui. Dentro da FIR Brasília, que é do SINDAP 1, esse é um código grande de qual atividade que está acontecendo. Aqui é um resumo, né, dos limites verticais da coordenada central. Então ele fala, o que vai acontecer? Exercício voo livre, sujeito à autorização, coordenação com o serviço de aproximação Brasília, com o controle Brasília, e com o controle de área Brasília. Acontecerá entre as coordenadas tais o Campeonato Goiano de Parapente. Área perigosa. Isso aqui quem fez a análise, na verdade é o protocolo do sistema SD, do solo até o nível 085, 8.500 pés, do dia 17/6 às 14 horas, vai começar 2 horas da tarde, não. Esse horário é o horário Zulu, o horário de Greenwich. Então, a hora que lá no meridiano de Greenwich, na Inglaterra, for 14 horas, aqui no Brasil vai ser 11. Então, na aviação só se usa o horário Zulu. Então, das 11 da manhã do dia 17 até o 19/6 às 21, que é às 18 aqui no Brasil, tá? Essa área está ativa. Só que não. Na verdade, ela é ativa diariamente, das 14 às 21, das 11 às 18. Então, do dia 17 ao dia 19, ela vai estar ativa todos esses 3 dias, das 11 da manhã até as 6 da tarde. Dentro dessas coordenadas, dentro desse limite do solo até o teto, tá? Classificada como perigosa. E esse aqui foi publicada no aeródromo daqui de Formosa. E a gente vai mostrar para vocês depois como ela é publicada, como que a gente acha. E o próximo slide tem um desenho dela. Uma pergunta. Pois não. Esse papel aí, que é o papel da emissão do NOTAM, ele é compreendido pelo nosso instrumento de voo, exatamente do jeito que está? Não. Não. Tem um arquivo, né? Isso é uma outra coisa. Tá? Se você pegar aqueles pontos e montar ele no Google Earth ou no outro instrumento de voo,
um arquivo para o instrumento de voo, ele vai dar isso aqui, ó. O seu instrumento de voo vai interpretar que você não pode voar aqui dentro, porque os instrumentos são feitos na Europa, e lá é diferente. Lá o espaço aéreo condicionado é onde não pode acontecer aeroporto. Lá é o contrário. Lá você pode voar em todos os lugares, menos dos espaços aéreos controlados e dos espaços aéreos condicionados. Então, toda vez que você monta uma área assim, se você decolar daqui de dentro, ele vai falar assim, ó, você está violando o espaço aéreo. Então, você tem que fazer o contrário. Isso foi uma manha que a gente demorou para descobrir como é que faz, e hoje o Zenilson está expert em fazer isso. Você engana ele. Você usa isso aqui e monta uma área por fora. E aí aqui dentro fica vazado. Que aí a hora que você chega no limite, ele vai falar assim, ó, você vai entrar no espaço aéreo proibido, que é aqui do lado de fora. Aí você tem que forçar ele a ler o contrário. É porque só o engano, acho que é só no Brasil que é assim. Mas, plotando esses pontos que saíram aí no NOTAM, na publicação do NOTAM, você tem esse desenho. Uma outra maneira de você fazer isso é um outro site que chama Extraer, e agora eu não lembro qual que é extraer ponto alguma coisa. Você copia e cola a coordenada lá e ele plota para você automático. Por que dessa determinação de começar sempre às 11 da manhã? Qual é a razão de não pegar logo do nascer do sol? Porque não tem tempo. Porque como é para um evento, a orientação é sempre você pedir na janela do evento. A copinha que vai acontecer mais cedo, como não vai ter tirada, não tem subida, não precisa de nada. Não precisa. Você precisa informar uma atividade, nesse caso, perigosa, que ela só vai acontecer depois das 11, para que abrir a janela e até o final do dia. Até 18 horas não tem voo. Provavelmente, depois das 4h não tem voo também. Não precisava ir tão longe. Tá? E até porque a gente vai ver depois aqui, a gente não pode voar depois do pôr do sol. Mais uma, hein, Raquel? O processo, ele é mais curto que o do permanente. Né? Então, é pelo SDIA, que é a Solicitação de Divulgação de Informação Aeronáutica. Então, você está vendo? Você está solicitando para a autoridade divulgar uma informação de que aquele espaço aéreo ali foi modificado e vai ser usado para o campeonato goiano de parapente. Então, você envia direto para o DCEA, para um dos SINDACTAs ou para o CRCEA, através desse sistema informatizado, com antecedência mínima de 35 dias úteis. Por que isso? Burocracia. Você não mandar na véspera, ó, me dá semana que vem eu tenho um campeonato, concede o espaço aéreo. Não, você tem que mandar com 35 dias úteis de antecedência, para dar tempo de analisar. Quando que eles analisam? 15 dias antes. Mas você tem que mandar com 35 dias úteis de antecedência. Não, é brincadeira. A análise é feita, quando é crítico igual, que a análise é feita bastante antecedência. É para dar tempo de passar por todo o procedimento. Aqui, por exemplo, a gente teve uma negociação com o comandante, tá, do SINDACTA, com o chefe da área de análise. Eles sempre atendem muito bem, a gente faz essas brincadeiras, a gente sempre é muito bem recebido, muito prestigiado, tá, que a gente já faz isso há muito tempo, e, obviamente, também o prestígio da entidade, né, para fazer esse tipo de pedido. Como eu disse, o período máximo de ativação é 89 dias, porque tem que ser menos de 90, e pede logo 89. E caso tenha interesse em duração maior, você pode fazer renovações deles. Mas para fazer renovação, você tem que pedir com pelo menos 35 dias úteis de antecedência da renovação dele. Então, geralmente, no meio do período de ativação, você já pede ele de novo para renovar. E ele é publicado através do NOTAM, então o NOTAM é o nome da publicação. E aqui mais uma imagem da Terminal São Paulo, com todos esses espaços aéreos lá dentro, essas divisões. Então a gente tem a terminal, a gente tem as CTRs, a gente tem uma área de formação de aeródromo,
de Bragança. A gente tem os espaços aéreos condicionados aqui em cima, é o de instrução lá do Aeroclube de Bragança. Lá em cima tem de planadores, tem um condicionado aqui de balonismo e de paraquedismo, tem Boituva. Tem uma área aqui proibida, que é Paulínia, é a refinaria. Aqui é da base aérea de Santos, também é uma área de formação de voo. Essa coxa de retalhos que a gente voa aí. Esses são os tipos, né, as divisões do espaço aéreo. Agora vamos falar rapidinho dos tipos de publicação. A gente já viu que o NOTAM é onde a gente vai publicar essas modificações temporárias na infraestrutura, né? Não é só o espaço aéreo que a gente publica através de NOTAM. O aeroporto aqui, por exemplo, tem abastecimento, mas está fora, não está funcionando. Aí publica através de NOTAM. Ó, não está funcionando. Ou tem iluminação, não está funcionando. Publica através de NOTAM. Temporariamente ele não está funcionando. Então tudo que é temporário, publica através de NOTAM. No Rotaer é onde está a informação de todos os aeródromos. A gente vai ver ali rapidinho, depois, né, no site. Eu quero saber que tamanho que é a pista, se tem iluminação, qual é o telefone do aeroporto, o que tem lá, tem sala de embarque, não tem, está tudo no Rotaer. Que período que ele funciona, está no Rotaer. Na AIP, tudo que é de caráter permanente está na AIP, inclusive os espaços aéreos permanentes estão lá. Nome de aeródromo, aí a informação mais genérica, quantos aeroportos tem na região, rota de voo, tudo que é permanente, que não deve mudar, sai ali no AIP. O suplemento AIP, minha colinha aqui para eu falar exatamente para vocês, modificação temporária, que não cabe publicação de NOTAM, tá? E AIC, modificação temporária ou permanente, que não vai nem no NOTAM, nem na AIP. Suplementa a AIC, por exemplo, é onde publicam as cartas ou as designações dos corredores visuais. Então tem uma AIC específica dos corredores visuais de Brasília, outra de São Paulo. Então está lá a publicação, quais são os corredores, os limites, de superior, inferior, limite lateral, está tudo numa AIC. São os nomes das publicações. Aí a gente tem, na próxima, o Rotaer do aeródromo de Formosa. Pode passar essa. Está pequenininho, depois a gente olha. Está no site, aisweb.mil.br. A gente olha lá. Então aqui sai o Rotaer do aeroporto de Formosa, a designação dele é SWFR, ou Sierra Whisky Fox Romeo. Ali não vai dar para ver, mas está o tamanho da pista. Sai que tipo que é, se é de asfalto, se é de cimento, se é de terra, comprimento dela, quantos metros ela tem de comprimento, de largura, se tem desnível, qual que é a declinação magnética da pista, quantos graus que tem, porque eu vou entrar nisso, mas por exemplo, o número que tem na cabeceira é quantos graus que ele tem em relação ao norte magnético. Você vê um 11 escrito na pista, 110 graus, mais ou menos. Então ele fala lá, qual região que está, qual a altitude da pista. Aqui ele fala que tem um obstáculo próximo do aeródromo. Aqui tem os suplementos, que a publicação, lembra que lá estava no espaço aéreo condicionado permanente, daqui estava falando que é ativado através de NOTAM. Aqui está publicado que eles estão ativos. Então tem essa publicação específica dele. Aqui do lado, no mapa onde ele está, informações de meteorologia dele, uns arquivos Excel aqui dos obstáculos que tem na região e carta que tiver. Aqui é um espaço aéreo não condicionado, não tem nenhum procedimento para o instrumento, tem só a carta de aeródromo. Tem lá o desenho da pista, o que tem de infraestrutura e tudo mais. Isso no Rotaer aqui que você vê. A próxima, Raquel, passa por favor, é a estrutura da AIP. Então a AIP tem tudo isso aí. Se você for lá no site do AISWeb, você baixa a AIP, é um PDF enorme. E tem tudo isso, ó. Regulamentos, tabela de código, espaços aéreos, regras, procedimentos,
E lá na parte de rotas, no caderno 5, tem nos alertas para navegação, tem os espaciais condicionados permanentes. A gente vai passar ali rapidinho para vocês darem uma olhada. E fala ali mais ou menos de aeródromo. São informações de quais aeródromos existem. Não é igual no Rotaer, que tem os detalhes do aeródromo. Então, fechamos aqui essa estrutura de publicações. Agora a gente vai falar coisas legais, regras. Então, basicamente, a norma que tem as regras OESA é a ICA 100-12, editada pela Força Aérea, pelo DSE. Então, ela é dividida em regras gerais, que é para todo mundo, regras de voo visual e regras de voo por instrumento. E, obviamente, a gente não vai falar de regra de voo por instrumento. E a gente vai falar bem superficialmente de tudo, porque é muita coisa. Sinais, vamos ver aqui. O que significa, por exemplo, o avião está taxiando, o que aquela placa ali está falando, uma letra R. Não vou falar disso, mas está aí, está nessa publicação. Regras gerais, primeira coisa, responsabilidade do piloto em comando. Isso para qualquer atividade aérea. O piloto em comando, que é o cara que está em comando, o cara ou a mulher, ou quem quer que seja, é o responsável para que a operação se realize de acordo com as regras do ar. Então, se eu estou pilotando, eu sou o piloto em comando. Eu sou o responsável para cumprir todas as regras do ar. Ah, mas o meu passageiro me atrapalhou. Cara, você é o piloto em comando. Você é o responsável pela aeronave e pelo cumprimento das regras. E você tem toda a autoridade decisória em tudo que relacionar com a aeronave e com o voo. E você só pode desviar das regras em situação extrema, para se salvar, para salvar o passageiro, para salvar a propriedade ou outras pessoas. Antes de iniciar o voo, é responsabilidade do piloto de comando ter ciência de todas as informações que ele precisa do planejamento do voo. Nas palestras de segurança foi frisada aqui a questão do planejamento. Você vai voar, você já sabe, já fez o seu planejamento. Não só do planejamento do voo, de meteorologia e tudo mais. É responsabilidade, inclusive legal, de você fazer o planejamento de voo. E quando você vai para fazer o planejamento de voo, existem vários requisitos. E para a gente aqui, o que é mais que interessa, além do espaço aéreo, da estrutura, onde eu posso ou não posso voar? Condições meteorológicas. Isso não é só uma questão de segurança, é uma questão legal, preciso saber se hoje eu posso voar, se eu vou atender os requisitos legais para voar de condições meteorológicas e quais são as outras condições que tem nas publicações, Rotaer, IP Brasil, Notan e tudo mais. Eu preciso fazer essa consulta. Vamos lá, Raquel. Regras gerais. Nenhuma aeronave pode ser conduzida com negligência ou imprudência de modo a pôr em perigo a vida ou propriedade alheia. É básico, né? O principal objetivo dessas regras gerais é prevenir colisões. De todas as regras de aviação, né? O foco sempre é a segurança. O que a gente precisa saber de regras gerais? A altura mínima que a gente pode voar. A gente voa na encosta, né? Se a gente for seguir a risca, a legislação, a gente tem que voar pelo menos 150 metros acima do relevo. Dá para a gente atender isso sempre? Não. Então isso é mais ou menos relativo. Tá? Você fazer isso de propósito é uma infração de tráfego aéreo. Tá? Mas você fazer isso durante o voo, você precisa voar abaixo. Você chega abaixo, você precisa subir. Você não tem controle de propulsão, né? Não tem propulsão. Tá? Mas você não pode, por exemplo, em cima de cidade, povoado, lugar habitado, você tem que estar 300 metros acima do obstáculo mais alto no raio de 600 metros. Isso é para quê? Para você não fazer passagem baixa em cima de multidão, passagem baixa em cima de cidade. Tá? Então, isso encrosa em campeonatos. Às vezes a gente joga em cima do lugar, fala, vou jogar em cima daquele telhado daquela fábrica ali, porque vai estar bombando pra caramba. Se você estiver baixo, é arriscado e é uma infração de tráfego aéreo também. Isso aqui é interessante, que a gente falou muito de reboque. Existe a norma de reboque de planadores,
e não existe mais nada de reboque. Tá? Até o reboque de faixas existe algum normativo. Todos os outros reboques, inclusive os nossos reboques, eles não são normatizados. Ainda não existe uma norma específica para reboque. E isso é uma coisa que a gente até quer contribuir para a autoridade aeronáutica de ter uma regulamentação. E por questões de segurança também. Igual a gente quer montar isso na CBV, na norma regulamentar, por questões de segurança. Hoje, o que a norma fala? Que você só pode rebocar com aeronaves e rebocar coisas ou outras aeronaves de acordo com autorizações da autoridade competente, da autoridade aeronáutica. Então, acaba sendo muito pontual e não existe uma regulamentação específica para isso. Eu botei o RBAC 105, também é o lançamento de paraquedista. Hoje você só pode lançar paraquedista de aeronave homologada para paraquedismo e o piloto tem que ser habilitado para lançar paraquedista. Muita gente faz lançamento de paraquedistas de voo duplo, parapente, de trike, de outras aeronaves, e é proibido. Isso é uma outra regulamentação que também precisa ser atualizada. E provavelmente vai ser agora, com essas próximas reuniões. Vamos em frente, Raquel. Aqui as regras gerais falam de novo sobre a restrita aérea proibida, é que nenhuma aeronave voará no espaço aéreo publicado como área proibida. Então, se é proibido, você não pode passar lá de jeito nenhum. Tá? Ou você não pode voar em área restrita, a não ser que você cumpra a restrição que é imposta ali. Tá? Se é uma restrição para voo livre, só o voo livre pode acontecer ali dentro, a não ser que você seja autorizado especificamente para cruzar aquela área. Ou existem restrições, por exemplo, de área militar. Enquanto a área estiver ativa, você não pode passar por lá. Tem essas restrições. O helicóptero do bombeiro, que vai entrar numa área restrita. Aí, missão de salvamento é diferente. Ele tem essas prioridades. Mas tem área de soltar combustível, realizar uma área específica para isso. Tem área específica para realizar combustível, para um voo de emergência. Geralmente isso é publicado junto com as cartas de aeródromo, onde pode ser feito, mas o controle vai te orientar onde fazer isso. Mas a área restrita vai ser também o espaço aero-condicionado? Isso, exatamente, um espaço aero-condicionado restrito. Regras gerais, vamos para a regra de voo visual. Voo visual é o voo que a gente vai fazer sempre, que é o voo que é feito, a separação de obstáculos, a separação de outras aeronaves é feita através da visão, por isso chama voo visual. E no voo visual você tem que ter sempre referências visuais do solo. Tá? Você tem que atender as chamadas condições meteorológicas visuais, ou voo VMC, que é Visual Meteorological Conditions. Então, abaixo de 3.000 metros, o que é a regra? A visibilidade sua tem que ser de pelo menos 5 km. Como é que eu vou medir isso? Não sei, não me pergunte. Você tem que ter uma referência. Você tem que enxergar pelo menos 5 km para frente. Você tem que estar afastado de nuvem lateralmente 1.500 metros. E verticalmente 300 metros. O que significa? Você não pode bater base. Muito menos entrar na nuvem. A regra é distância vertical de nuvem 300 metros. Mas essa regra é para os outros. Pela regra de voo visual, a gente não pode ir até a base. A aeronave vai também. Mas você não pode entrar na nuvem. Por quê? A gente ainda tem que cumprir outros requisitos. A gente tem que ter referência do solo, da água, o tempo inteirinho. O tempo inteirinho tem que ter referência do solo. Tá? E a gente só pode voar abaixo de 4.500 metros, né, que é o nível de voo 150, 15.000 pés. Acima disso, já é permitido só para voo por instrumentos. Então, quando a gente entuba, a gente perde a referência do solo. A gente não está voando não é voo visual mais. O aeroporto não pode acontecer em outras condições a não ser voo visual. Então não pode voar dentro de nuvem. Esquece, lógico que tem segurança,
sua, é segurança para outra. É por isso que tem isso, é porque é uma questão de segurança, mas tem essa proibição legal. E se eu estiver acima da nuvem, não tem problema. Se eu estiver afastado da nuvem 300 metros, 1.500 metros, mas eu tenho que ter referência do solo. Eu estou em cima da nuvem, mas eu estou enxergando pedaços. Existe uma porcentagem, se eu for falar agora eu vou falar bobagem, mas você tem que ter referências do solo, você tem que saber onde que você está. Você tem que conseguir ver no solo onde você está. Tá? E não no GPS. A gente não voa por instrumento, apesar do GPS ajudar. A gente tem que ter referência do solo. Está sendo claro, gente? Sim. Então eu tenho uma imagem para desenhar isso aí, ó. A visibilidade. Coloca ali, tem uma diferença de visibilidade mínima quando você está mais alto, mas basicamente 5 km que a gente precisa chegar para frente. Separação de nuvens aí vertical 300 metros, duvido que vocês vão cobrir isso, e lateral 1.500 metros. Tá? É só para não voar entubado, como a gente fala, e na aviação civil fala guardado, na aviação geral. Mas essa regra eu não considero, por exemplo, o planador, por exemplo, está tudo dentro da mesma regra. Né? Dentro da mesma regra. Todo mundo que voa visual, seja aerodesporto, o planador, o balão, o avião de carreira, quando ele não está voando por instrumento, voando visual, ele tem que cumprir essas regras também. E tem um outro detalhe também, que a gente estava falando aí de voo por instrumento, área controlada, procedimento de IFR nos aeródromos. Todo aeroporto que for internacional, obrigatoriamente os aviões têm que voar por instrumento lá. Tá? Então, por isso que tem área de proteção para procedimento de instrumento aqui em Brasília, lá em São Paulo. No final das contas, o cara vai chegar no final, ele vai olhar para a pista e vai aproximar para o visual, no finalzinho. Mas ele é obrigado a cumprir os procedimentos do instrumento. Tá? Por isso que é esse padrão nas companhias aéreas, que é abaixo de 10 mil pés, o cara não olha para fora, está concentrado ali dentro. Então a gente viu as regras gerais, o que interessa para a gente de regra de voo visual, e vamos falar aqui agora para o esporte aéreo. Então, existe hoje uma norma específica para o esporte aéreo, uma das normas, a principal, é o RBAC 103, que é editado pela ANAC, foi editado pela ANAC, publicado em 2018, que está lá, define como aerodesporto a prática de esporte aéreo, como voo livre, balonismo, voo à vela, paramotor, para-trike, ultraleve, alto giro, girocóptero, aeromodelo. Essa imagem aí, se alguém falar que eu roubei do cabo, eu vou desmentir. Está na internet. Como a gente já falou, o esporte aéreo. Deixa eu ver se está aí. Então, regras operacionais, não vou adiantar algumas coisas aqui. A gente só pode praticar o esporte aéreo dentro dos espaços aéreos condicionados, tá? Específicos para aquela modalidade de esporte aéreo, seja permanente ou temporário. Está escrito ali, eu vou repetir, está mais para frente, né? Não é permitido voar sobre área densamente povoada. Isso é um pouco relativizado. Então vamos lá, regra operacional. Tem que ter pelo menos 18 anos de idade. Isso está escrito na norma. A gente tem estudado em diminuir, porque tem muitos pilotos bons de 16 anos, uns de 15 anos. Infelizmente, a gente não pode autorizar uma pessoa dessa participar de campeonatos, porque ele não consegue tirar a certidão de aerodesportista. Porque a norma determina que tem que ter pelo menos 18 anos de idade. Só pode praticar dentro do espaço aéreo especificamente designado para esse fim, pela Força Aérea, através do DCE. Só pode praticar do nascer ao pôr do sol, que é a condição de voo visual. A condição de voo visual é só de dia, do nascer ao pôr do sol. E meia hora depois do pôr do sol, 20 minutos depois do pôr do sol, é pôr do sol. Pôr do sol se viu. O sol se pôs, sumiu no horizonte, acabou, você tem que estar no chão. Lá você está vendo o sol lá. É mínima a diferença. Quase ignorável. Só subir muito mesmo. Tem que voar em condições de voo visual, né? Condições meteorológicas.
A superfície tem que estar visível durante o tempo todo do voo. Não é permitido voar sobre área densamente povoada, aglomeração de pessoas ou de forma que coloque em risco pessoas e propriedade no solo. Para o voo livre, isso não acontece tanto, mas é mais, por exemplo, para motor, o cara fica sobrevoando festa, praia, outras aeronaves motorizadas que ficam dando rasante em cima de pessoas, em cima de construções, isso é proibido. Uma questão de segurança. Se você perder o motor, você vai cair em cima da galera. Isso é uma coisa interessante que ele coloca lá. A norma coloca que você só pode decolar ou pousar se o proprietário da área não se opor. Então não é autorizar. Ele não pode se opor. Você fala para você não pode voar, não pode decolar daqui, aí você não pode. Mas e se ele não falar nada? Se você não perguntar. Se você não perguntar, aí você é invasão de propriedade. Então, na prática, é melhor que você tenha autorização para decolagem, pelo menos. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vou usar o exemplo lá do clube de São Sebastião da Vila, Santa Rita de Sapucaí. O clube é proprietário da área. Ele pode proibir alguém de decolar de lá? Claro que pode. Propriedade particular. E ele pode condicionar alguém a usar a área? Pode. Propriedade particular. Para voar aqui, você tem que ter algum tipo de certificação que você sabe voar. Emitido? Te dou duas opções, CBVL e ABP. Eu estou te obrigando a se associar a uma delas? Só se você quiser voar. É como acontece no mergulho. Determinados lugares, você só pode mergulhar se você tiver uma certificação. Quem emite a certificação? Determinada associação. Aí a associação fala para você, eu só emito a associação para os meus associados. Você pode obrigar ela a te certificar? Não. Você tem que virar associado. Eu não quero me certificar, para mim não faz diferença. Então você não é obrigado, não precisa se associar. E se a área for pública? Aí está liberado. Depende. Quem administra, quem está fazendo a gestão do lugar, como foi feita essa concessão, tá? Depende. E aí, São Conrado. Área pública. O Parque Nacional da Tijuca. Área do ICMBio, Reserva Nacional. Pode exigir? Está escrito na concessão que pode. Então ninguém lá faz nada da cabeça. Tá? Não estou defendendo o Clube de São Conrado, estou dando um fato. Mesma coisa no Parque da Reserva Nacional de Itatiaia. Está escrito na concessão que só piloto com carteira emitida por uma entidade FAI pode voar lá. Precisa ser CBVL? Se você estiver só no Brasil, é a CBVL que vai emitir a carteira FAI. Você pode tirar em qualquer outro lugar, qualquer outra das filiadas da FAI, no mundo inteiro. São mais de 150. A Flávia é uma que pode ir lá e não tem CBVL. Exatamente, a Flávia. Acabou de dar. Ela é ela tem carteira FAI dos Estados Unidos. A gente tem, hoje eu recebi mensagem do piloto, o Berimbau. O Berimbau mora no Chile, o brasileiro mora no Chile. Só que a carteira dele é chilena. Ele precisa de CBVL para voar lá? Em São Conrado? Não. Ele tem uma carteira emitida por uma entidade filiada à FAI. E faz isso, por exemplo, o ICMBio fez isso para proteger a CBVL? Ou para proteger qualquer outra entidade? Claro que não. Acredita no trabalho, vê como é que é o trabalho, a certificação e fala, ó, eu acredito, eu confio que as pessoas que passam pelos instrutores formados pela essa entidade vão formar bons alunos, bons pilotos. Então lá você pode ir que eu confio que você não vai estragar a área, não vai causar problemas. É isso. Além dessa não oposição,
Os voos duplos, e aí eu não coloquei voo de instrução, voo duplo, precisam de seguro contra danos às pessoas ou bens à superfície. Por quê? A norma fala que é o voo de instrução ou o voo duplo não comercial. Se eu for levar minha mãe para voar duplo comigo, eu tenho que ter seguro. Para mim, para ela e para terceiros. Tá? Eu posso fazer, nada me impede. E eu posso fazer o voo duplo de instrução. Eu estou com meu aluno matriculado na minha escola, eu sou instrutor, eu vou fazer o voo duplo com ele. Tá? Vou cobrar o voo duplo dele avulso. Eu tenho liberdade para cobrar do jeito que eu quiser. E o RBAC 103 fala que é proibida a comercialização de voo, exceto os voos de instrução. E eu botei um tanto de asterisco aí, por quê? A lei que foi sancionada ontem extinguiu a distinção entre serviço público, serviço aeronáutico público e privado, e extinguiu a concessão, autorização da exploração desses serviços. Um desses tipos de serviço é o voo panorâmico. Isso significa que está autorizado? Não. Isso significa que abriu uma porta para se autorizar voos panorâmicos ou voos turísticos para outras aeronaves que hoje em dia são só escolas de aviação, aeroclubes, táxi aéreo. São os únicos que podem fazer voo panorâmico. Agora existe essa possibilidade, abriu a porta para possibilitar que outras pessoas que não sejam essas entidades prestem esse serviço de voo panorâmico, voo turístico, inclusive com a aeronave aerodesportiva. Isso é um caminho que foi a porta que foi aberta. A gente não sabe para onde vai esse caminho, não sabe como isso vai ser regulamentado, mas abriu-se essa porta. Foi uma das coisas muito boas que aconteceram com essa lei. Tá? Vai acabar a CBVL, vai acabar entidades, muito pelo contrário, abriu-se portas muito importantes, tá? Possibilidade de trabalho, possibilidade de modificações por essas entidades, não só a CBVL, todas as outras entidades do voo livre e dos outros aeroportos. Tá? Porque hoje a gente sabe, e não é novidade para ninguém, nem para as autoridades aeronáuticas, que muitas famílias sobrevivem de voo duplo comercial. Seja em São Conrado, seja aqui, seja em Quixadá, Canoa Quebrada, Niterói, Serra da Moeda, eles sabem que isso acontece. Sabem que tem muitas pessoas que vivem apenas disso, sobrevivem do voo livre, do voo duplo comercial. Tá? Então, por isso a gente não tem problemas com a autoridade aeronáutica, também por isso, eles sabem do impacto que isso tem. Tá? E mais um com vários asteriscos, né? A prática hoje, para a prática de aerodesporto em veículos ultraleves ou qualquer aerodesporto. Só para concluir a passada, a autorização, permissão do proprietário para decolar e o pouso, como é que está ficando? O pouso na prática fica só uma proibição mesmo. Quando eu falar cambada de vagabundo, entendeu? Desocupados, não tem aquilo lá? Você pousou, aí o cara fala assim, porra, não quero que pouse. Não, tudo bem, nunca mais você pousa lá. Às vezes você sabe que o cara não gosta. Em Andradas tem muito disso, tem um cara que tem uma plantação lá de uva, plantação de café, eles não gostam que pousa no pasto que tem do lado, a gente já sabe. Você não pousa lá. Se você pousar, aí é também uma infração de tráfego aéreo. Antigamente, naquela RBH 103, eu acho que falava que o proprietário, inclusive, pode pagar uma multa. Você pode uma multa, cobrar uma taxa de pouso lá. Isso não existe mais a multa, mas existe outras penalidades. Tá? Porque querendo ou não, é uma evasão de propriedade. Pois ele pode fazer, por exemplo, eu posso uma fazenda, o cara chega vai ter que pagar tanto, senão você não sabe. Não, ele não. Ele tem que chamar a autoridade policial e aí sim. A multa do Estado. Mas tem a condição do pouso de emergência. Mas a gente sabe que o pouso de emergência é 0,0001%. Não está funcionando, eu posso comer. Só para não Mas aí tem lá, Pode ser. que a RBAC 103 determina que para a prática do aerodesporto não é exigida habilitação de piloto emitida pela ANAC.
Então, o que é exigido hoje? Só o cadastro de aerodesportista. Tá? Como que eu obtenho ele? Eu tenho que fazer uma prova, um exame de conhecimentos básicos da regulamentação aeronáutica. Tá? Eu faço uma prova escrita, tá, com uma das entidades, ou eu apresento uma outra habilitação emitida pela ANAC. Por exemplo, eu não fiz a prova, porque eu já sou piloto de avião, então eu não preciso fazer. Se eu quisesse fazer, eu poderia fazer? Poderia. Eu não preciso fazer. Eu apresento para a entidade lá, onde que eu posso obter essa certidão? Com uma das associações aerodesportivas credenciadas da ANAC. Tá? Então eu apresento, no caso, para a CBVL, a minha habilitação, ela faz o meu cadastro, ela sai a minha certidão aerodesportista. Eu já comprovei para a ANAC que eu tenho conhecimento técnico mínimo necessário. Tá? Para ser credenciado, os requisitos mínimos de credenciamento estão lá no RBAC 183. Tá? Então está escrito lá qual que é o requisito mínimo. Hoje, o requisito mínimo para uma entidade ser credenciada à ANAC para prestar esse serviço aí, que nem esse serviço que é básico, a ANAC não tem condições de prestar, imagina a emitir habilitação, sonho meu, a entidade tem que ter pelo menos 500 sócios inscritos ou associados, inscritos ativos, mínimo 500, ela tem que ter pelo menos 5 anos de existência. Tá? Nós temos 42, 42. O corpo diretivo tem que ter pelo menos 10 anos de prática na categoria. Tá? Então eu tenho 11 anos de prática de voo livre. A entidade tem que ter uma sede física, ela tem que ter um estatuto social com os pré-requisitos que tem lá. Tá? Tem que ter um website com os requisitos que estão na norma também, e tem que ter manuais de procedimento. Então, quando a gente fez o cadastro da CBVL, por acaso até foi eu que fiz a burocracia, a gente teve que criar um manual de procedimento de como que a gente funciona, como que a gente aplica a prova, como que a gente armazena a prova, no eventual auditoria, como que a gente vai apresentar. Então, está tudo lá, está na ANAC, está registrado isso lá. Eles não escolheram a gente porque acharam o Chico bonitinho na época. O Chico Santos é legal, vamos cadastrar o Chico. Não, a CBVL apresentou requisitos técnicos mínimos. O processo demorou 8 meses para acabar. Teve inspeção física na sede da CBVL, análise de documentos. Então é um trabalho sério que foi feito, é um trabalho sério inclusive pela ANAC. Não é qualquer um que chega lá e consegue, é um trabalho sério. Aí a gente cumpre à risca os manuais de procedimentos e todos os outros requisitos. Se você tiver uma aeronave motorizada ou no balão, por exemplo, paramotor, além do certificado, você tem que cadastrar a sua aeronave. É uma coisa que a gente vê pouco no paramotor, no balão todo mundo tem. Você vê plotado o prefixo lá, BR alguma coisa. O paramotor também precisa, você precisa cadastrar. Se não fazer isso, também é uma infração de tráfego aéreo. Tá? Na época do DAC. Começou assim, a gente tinha registro. Eu me lembro que eu fazia propaganda, tinha um registro da... Isso é uma coisa que, assim, eu pessoalmente acho que não é legal, comparativamente, ainda mais que a gente troca de vela muito. Então é uma coisa que a gente não quer que volte, que a gente vai discutir. E uma coisa que a gente também ainda não sabe, que as coisas que vão mudar, você vai ter que voltar a exame médico, habilitação, isso ainda é um pouco controverso. Todos esses documentos, tanto o cadastro do aerodesportista quanto a aeronave fica disponível para consulta pública. Então, é informação pública. Você entra naquele link lá do Aerodesporto 103, você consegue ver se o Vinícius Matuto tem o certificado de aerodesportista, quem emitiu o certificado e quando que emitiu. Está lá, consulta pública. Agora, o último slide, prometo. Fiscalização da prática do aerodesporto. Então, a não observância dessas regras pode ser enquadrada em infração de tráfego aéreo, contravenção penal ou crime. Tá? Aí tem lá colunidade física das pessoas, contravenção, exposição de aeronave a perigo, prática irregular da aviação. Pode ir de multa, né? A ANAC, a multa mais baixa da ANAC hoje é R$4.000, e a pena mais alta que você pode conseguir é uma reclusão de 5 anos, ficar lá na cadeia por 5 anos. Pela alguma desses crimes aí.
A fiscalização é feita de forma conjunta pela ANAC, pelo DSEA e pela Serviço de Segurança Pública, né, a polícia. Então, pode ser feita através de um policiamento ostensivo, a polícia aí nos locais, inspeções que a ANAC agenda, a gente sabe, a ANAC vai fazer a inspeção aqui na rampa e tal, já fez em alguns lugares, na Moeda, São Conrado, já foi em alguns lugares, ou alguma denúncia que é feita, eles vão lá fazer a inspeção. Mas a polícia pode chegar aí? Pode. Na época da publicação do... Sem a presença da ANAC? Pode. Você tá... É porque assim, a gente sabe como é que funciona na prática, mas você tá num lugar, num espaço aéreo, que é restrito para o voo livre, e passa uma aeronave ou passa um paramotor, se você ligar para a polícia, eles têm que ir lá. É uma infração, como qualquer outra. Eles têm que atender essa ocorrência. E aí, lá pegar o cara, conduzir o cara para a delegacia, e aí faz todos os procedimentos. É uma infração normal. Tá? Passa mais um, Raquel, que eu acho que é a cara que está todo mundo agora. Entenderam tudo? Compreenderam tudo que a gente falou aqui? Alguma dúvida? Então, o último...